deu um exemplo muito importante, mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu reflito muito, né? Que Uhum, eu estava te falando nos bastidores aqui, eu já tenho algumas formações, eu sou da humanas, né? uhum, Antropologia, sociologia, filosofia, dentre outras, algumas outras. E eu sempre me perguntei uma coisa, uma dúvida muito pessoal minha mesmo. Eu vou usar mais ou menos esse exemplo que você deu, só que outra vertente. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas, e eu, enquanto indivíduo, sempre me questionei isso nos outros. Porque, uhum, modéstia à parte, este defeito eu não tenho. Tenho outros, mas não uhum, esse. Por exemplo, a pessoa que. Eu tenho, né, minha vida social também, pouca, mas tenho de amigos e pessoas no geral também, por causa do jornalismo, você conhece muita gente. Vou te dar um uhum, exemplo que eu sempre foi uma curiosidade muito grande minha. A pessoa ela reclama, por exemplo, de uma determinada coisa que ela faz com frequência. Por exemplo, ir numa balada, e convive com determinadas pessoas. uhum. Só que o que acontece? Essa pessoa reclamou comigo, ou eu ouvi ela escrever, eu ouvi ela falar alguma coisa, ou ela escreveu, sabe aquelas famosas, digamos, reclamações assim, em redes sociais. Mas na outra semana ela estava fazendo de novo. Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender. Você, enquanto psicóloga, tem alguma avaliação sobre isso? Também é falta Uhum. de conhecimento? Não? O que seria? É uma dúvida muito pessoal minha isso, sabe? Sim, eu entendi e eu penso assim, né? Não existe uma receitinha Sim, claro. que a gente possa generalizar. É isso, porque isso, né? Porque cada caso é individual. Claro. Eu penso que existe várias questões que podem envolver um porquê dessa Sim. situação, né? Eu penso na questão social, mesmo a pessoa não gostando daquele ambiente, não se sentindo confortável, mas tem um grupo de amigos que só aceita a pessoa se ela estiver lá na balada, Sim. na festa, bebendo, se divertindo. Então, nós seres humanos temos muito essa necessidade de aprovação e necessidade de estar no meio de pessoas, né? Até ser Então, aceito, de repente. isso também. Entendi. Então, pode ser isso? Pode. Pode ser uma falta de autoconhecimento, que a pessoa não parou ali para refletir se está fazendo bem, se não está, por que que aquela pessoa está repetindo aquele lugar. Pode também ser, né? Pode ser uma forma também da pessoa se preencher rapidamente ali. Então, eu estou em casa, começo a sentir uma tristeza, não quero lidar com essa tristeza, então eu saio, É um, vou me distrair. seria o mecanismo de fuga? Isso, uma Ah, fuga, né? É uma forma de não lidar com aquele sentimento. Tem muitas pessoas que se preenchem com muitas atividades no dia a dia para não ter tempo de parar e pensar no que está sentindo. Porque às vezes é mais fácil lidar com a ressaca, o arrependimento do outro dia, do que necessariamente parar e perceber que problema eu estou enfrentando, como eu tenho que mudar isso, né? Então é uma fuga até disfuncional, porque aí a pessoa aumenta o problema. Aquilo que ela tentou evitar, tentou fugir, acaba se intensificando, porque além do problema ainda tem a ressaca moral, ainda tem alguns atos inconsequentes que fez quando estava bêbado, por exemplo. Tem outras coisas ali para lidar. até nessa esfera mesmo, nesse assunto que eu lhe perguntei, também tem, por exemplo, uma coisa que eu, pessoalmente falando, né, jornalista, a gente não pode ficar falando muito da vida pessoal, mas, enfim, eu vou abrir uma exceção aqui. Eu nunca tive namoro, eu nunca namorei, né? Mas eu percebo uma coisa, uma outra curiosidade pessoal minha também eu conheço muitas pessoas que ficam engatando um namoro atrás do outro, um namoro atrás do outro. Uhum. Isso tem a ver também, lógico, cada caso é um caso, cada pessoa tem um repertório de vida, mas isso tem a ver com um traço de personalidade, talvez? Uhum. Eu penso que existe muito um comportamento de dependência emocional, né? Principalmente nesses casos de términos constante e já engatando um novo relacionamento. A pessoa ela se torna dependente de afeto, de atenção, de ter alguém ali do lado. E ela busca isso, porque quando a gente passa por um fim de um relacionamento, a gente vive um processo de luto. Não, é assim, é luto. E aí, nesse processo de luto, ele é desesperador, né? É um processo que gera dor, sofrimento, gera abstinência de um bom dia, gera abstinência de alguém para sair no final de semana. E para evitar viver algo assim, a pessoa acaba
entrando e conhecendo outra pessoa para substituir e não lidar com esse sofrimento. Só que aí, nessa substituição, sem elaborar o outro luto, acaba se tornando dependente novamente, né? Acaba se afastando de si mesmo, da sua vida pessoal, dos seus amigos, né? Deixando de fazer suas atividades. E a hora que vê, a pessoa já está vivendo ali pelo outro, né? E aí, quando o término acontece, novamente, se acontece, a pessoa entra no mesmo sofrimento e até maior, né? Porque ela deixou sua própria vida, ela se tornou dependente da felicidade de uma outra pessoa. Porque